José Paulo Júnior, que tem um fato muito importante para narrar para a TV Racional. José Paulo Júnior. Pois não, seu João Cruz. Minha mãe era leitora do livro. Eu não acreditava em hipótese alguma, porque eu achava ser mais uma das especulações de mercado e uma coisa assim terrível, porque eu fazia contas de todo jeito. Eu achava que um livro a 1.200 cruzeiros, então eu punha aí 1 milhão de exemplares, o que seriam 21 milhões, porque seriam 21 livros, daria quanto? Então eu achava que era um negócio assim louco. Ainda falava para minha mulher até então querendo ler, porque minha mãe havia vindo do retiro, ainda mais com esse negócio que minha mãe falava que lá no retiro tinha cavalo de espécie, gado e tanta coisa. Eu imaginava, falar, gente, isso é um comércio danado, isso aí não vai dar certo não, isso é mais um... até então acreditava mesmo que fosse até um Jim Jones que apareceu por aí e falava, não, vocês não vão ler isso não, isso é absurdo, que coisa é essa? Isso é um negócio louco, um negócio que não tem explicação, não tem cabimento, que coisa esquisita, estranha é essa daí? Você não pode parar com isso aí. Minha mulher queria ler, eu não queria deixar de jeito nenhum. Mas é a tal história. Como essa razão de mulher dobra a gente muito bem, né? Então a minha conseguiu me dobrar para ler o livro. E não sei qual foi a história dela com a minha mãe aqui, que elas prepararam muito bem e havia levado o livro para a fazenda, onde eu moro. E chegando lá, ela vem e tal, eu quero ler o livro e tal. E eu falei, mulher, então você lê esse trem aí, eu não quero. Você já está mesmo por conta de ler esse troço aí, você lê, viu? Aí ela começou a ler o livro. Ela começou a ler o livro e dentro do que ela ia tomando de conhecimento com o livro, ela às vezes ia me explicando. E aquilo começou a me criar uma curiosidade. E eu, quando ela já estava no término do primeiro volume, eu realmente me deu assim vontade de ler. E com essa vontade de ler, eu passei a ler mesmo. E passando a ler, mas sem fé também, sem entender nada, porque eu até hoje leio e não entendo nada, mas naquela época eu não entendia nada e parece que muito menos queria entender, porque eu lia como se fosse uma leitura de qualquer outro livro. Embora eu me preocupasse em ler depressa e parece que não tinha nada que me deixasse ler depressa o livro. Mas já tinha começado a ler. E aí me aparece uma dor muito forte no peito, acompanhado de uma dor na cabeça. A dor na cabeça do lado direito e a dor do peito do lado esquerdo, lá dentro da fazenda que eu moro. E me paralisou totalmente o lado esquerdo. Eu, logo assim que recebi esse negócio dessa paralisia, minha mulher, a dor muito forte, ela pôs o livro em cima do meu peito e numa fazenda onde os recursos são poucos, assim, ainda mais distante, porque o lugar mais perto de um hospital seria Porto Nacional, e ali na ocasião praticamente sem um motorista, sem nada e só com paliativos, ela pegou e começou a me dar pôs o livro no meu peito e falando assim, Júnior, o Racional Superior vai te ajudar, ele vai te curar, você vai ficar bom, não tem nada e tal e coisa. E essa dor, realmente eu passando a mão em cima do livro, o livro sobre o peito, começou a passar a dor. Passou de uma tal forma que eu fiquei sem dor nenhuma, né? Aí, mas sem movimento também, porque a parte esquerda todinha paralisada. Aí quando meu pai soube da notícia, saiu doido para a fazenda e no outro dia eu já estava aqui em Goiânia à noite. Às 10 horas da noite, 10, 11 horas, nós chegamos aqui em casa. Aí meu pai com meu irmão me pegaram, me levaram para
pro banheiro, me deram banho, porque até então eu não tinha jeito de tomar banho, porque só com a mão em movimento e uma perna, e o resto do corpo paralisado do lado esquerdo. Aí minha mãe pegou e verificou, não, tal, ligou pro médico meu lá em São Paulo, um médico amigo, né, em Ribeirão Preto, e ele falou, olha, isso aí pode ser muito bem uma aneurisma, e todo mundo preocupado com que fosse aneurisma, com que fosse derrame, ninguém sabia o que era, né. O certo é que eu fui pro hospital e cheguei lá já bem umas 11h30, quando fizemos tomografia, tanto exame, tanta coisa, né? E eu, na quinta-feira à noite. Quando foi na sexta-feira, às 2h30 da tarde, mais ou menos, não sei bem precisar o horário, eu com muita vontade de ir ao banheiro, mas sem condições de ir, porque eu precisava de alguém que me ajudasse. Mas parecia que tinha alguma coisa me dizendo, põe o livro sobre o peito, e você vai no banheiro. E o certo é que eu fui mesmo. Fui arrastando, mas fui. Cheguei, fiz as necessidades que eu tinha vontade de fazer, e voltei, deitei, continuei lendo o livro. Porque eu estava mesmo lendo o livro por um negócio assim que não tinha. Eu não tinha outra coisa para ler, então o livro servia perfeitamente para mim ler. Então eu estava lendo como um passatempo. E aquele negócio, depois que eu comecei a me arrastar, e eu preocupado com querendo me operar da cabeça ou coisa parecida, porque ali ninguém sabia o que era, o médico não falava nada, eu não sabia de nada, né? Com esse negócio todo eu fiquei doido para vir embora para casa. Aí cheguei a vir no sábado contra a ordem do médico, contra a vontade dele, né? Não contra a ordem, contra a vontade, desculpe. Contra a vontade dele eu cheguei a ter uma alta para vir embora para casa. Mas ele me explicou, falou, olha, sexta-feira que vem você tem que voltar aqui, porque aí ele inclusive havia dito pro meu pai que eu tinha que começar uma fisioterapia e tal, e coisa, para poder chegar a voltar o que eu acredito que não fosse 100%, né? Mas que eu voltaria. Aí eu vim embora para casa no sábado, cheguei aqui, devia ser umas 9h30 da manhã. Quando foi 4 horas da tarde, o barbeiro veio, me fez a barba, cabelo, eu me arrastei até lá no quintal, fiz a barba e o cabelo, e quando foi 5h30 da tarde, eu lendo o livro, deitado sobre a cama, me apareceu assim uma visão, um homem, normalmente como eu estou vendo qualquer um, como eu vejo qualquer pessoa, só de meio corpo. Ele não me apareceu inteiro, ele apareceu pegando daqui para cima e com as mãos em movimento assim, parecendo que me chamava, e falava para mim assim, anda que você não tem mais nada, que você está completamente são, que você está completamente curado, você não tem mais nada. E eu estava então lendo a página 72 do livro. Aí eu tentava conversar com ele, mas parecia que quanto mais eu forçava a voz não saía, mas o pensamento funcionava. Então parecia que por meio telepático, eu não sei como é que era, eu consegui falar para ele. Então eu falava para ele assim, mas eu não posso, como é que eu ando? Eu tô com isso aqui tudo dolorido, tudo danado, eu não... Ele falou, não, mas você pode perfeitamente andar, que você não tem mais nada, você tá curado. Aí eu realmente, quando ele aí desapareceu de repente, né? E eu, até uns problemas de má digestão que eu tinha, e fígado ruim, tanta coisa, desapareceu por completo. Aí eu chamei minha mulher e ainda falei para ela, Dona Ney, eu
eu tô bom, eu tô curado. Aí ela falou pra mim assim, uai, se você tá curado, então anda. Aí eu peguei, levantei e andei como se nada tivesse acontecido. Ela virou e falou pra mim, corre, eu corri. Aí logo depois, parece que por um estado de emoção que dá na gente, a gente fica emocionado, porque ainda mais no caso meu que eu achava que eu não ia andar mais, né? Eu fiquei assim tão emocionado que me deu uma crise de choro aí, e eu fiquei quase doido. Aí minha mãe chegou, eu falei com ela também, não, meu filho, você vai ficar bom e tal, e coisa. Eu falei, não, mas eu tô bom, eu não tenho mais nada não. Aí comecei a andar aí, ela também acho que ficou meio pasmada. Meu pai, quando chegou também, viu aquele negócio, ficou meio sem saber o que fazer, e ficou assim até meio de boca aberta ali na área ali, sem saber como, né, que tinha acontecido aquilo. Até que hoje eu tô aqui para contar esse relato, que eu tô realmente curado, são e salvo, graças a Deus, sem problema algum. Seu nome e seu endereço? O meu nome é José Paulo Barbosa Júnior. Eu moro em Novo Acordo, Goiás, a fazenda São José, às margens do Rio Vermelho, no encontro do Rio do Sono, norte do estado de Goiás. E gostaríamos também de registrar uma palavrinha da esposa do Júnior, que está ao lado dele. O Júnior, assim que eu falei com ele sobre o livro, em ler um livro, ele debateu muito. Mas eu sou muito teimosa e resolvi ler, né, convencendo ele. E à medida que eu lia, que eu tomava os conhecimentos, eu tentava explicar a ele para ver se despertava nele o interesse pelo livro. E foi o que aconteceu. Ele se interessou, começou a ler, mas assim, muito desligadamente. Ele lia, como ele disse realmente, como se ele estivesse lendo qualquer outro livro, sem levar em consideração a mensagem que o livro traz. E depois eu percebi que quando ele teve essa dor no peito, que eu coloquei o livro sobre o peito dele, até eu me estranhei, que eu reagi muito forte diante de tudo que ele estava sentindo. Eu consegui falar com ele calmamente, expliquei para ele que o racional iria ajudá-lo e que ele iria melhorar. E depois que isso aconteceu, que a dor passou, ele, ficando paralisado do lado esquerdo, ele continuou a ler o livro. Só que então com maior interesse, eu vi que ele passou a ver com outros olhos o livro, passou a ter mais fé. E depois que aconteceu isso, então, ele está assim, muito crente mesmo no livro, está lendo, está levando muito a sério. Às vezes eu descuido um pouco, leio pouco durante o dia e ele briga, você tem que ler, não pode ser assim, desinteressada, você precisa ler o livro. Você não está acreditando, mas é assim mesmo, olha o que aconteceu comigo. Eu tento explicar para ele, não, Júnior, eu leio todos os dias, mas há dias que a gente não pode ler muito. Não, mas você tem que ler. Então a gente vê que ele realmente está com muita fé no livro, está levando realmente a sério, e pelo que eu estou vendo, ele vai ler os 21 volumes, vai ler a réplica, vai ler tudo. E, inclusive, está com muito interesse em lá, conhecer o retiro, ver seu Manuel Jacinto novamente de uma outra forma, né? Até quando ele viu, ele me parece que não mencionou. Ele não sabia se era o seu Manuel. Ele viu e falou para mim na hora, falou, eu vi. Eu falei, tudo bem, você viu. Não, mas eu vi mesmo, eu posso desenhá-lo para você. Eu tenho ele na cabeça, os traços, eu vi, parece que eu vi até os poros, eu vi ele nitidamente. E a irmã dele, a Tereza Beatriz, foi e buscou a fotografia. E falou, foi esse que você viu? Eu falei, foi esse mesmo, desse jeito. Só que ele, quando me apareceu, estava com os cabelos grisalhos, cabelos brancos. E um pouco de ruga na testa. Então, pelo que ele explicou, pelas rugas, principalmente, a gente vê que ele viu nitidamente o seu Manuel Jacinto. Eu acho que isso foi muito bom para ele e para todos nós que estamos lendo o livro. E para aqueles também que ainda não estão desligados do racional, já ficam vendo como é o racional superior e levando como uma coisa a sério, não como religião, seita ou experiência científica, mas como cultura racional. Muito bem, ouvimos o depoimento também da esposa do Júnior, mas não podemos encerrar sem ouvir
o depoimento da dona da casa. Realmente eu estou muito emocionada, porque estou lendo o livro desde janeiro e esse livro chegou às minhas mãos por um simples... numa estrada eu vi a propaganda e achei interessante o título do livro e comecei a ler, e era a única que lia na minha casa. E tive o prazer de ir no retiro, uns 3 meses depois, e conhecer essa fábula, que é o seu Manuel Jacinto, as pessoas que estão aí com ele, mas com tudo que eu vi no retiro, ainda tinha as minhas dúvidas. E agora, isso que aconteceu com meu filho veio realmente para mostrar para nós que nós não estamos sós, que o racional está para nos ajudar, e essa pessoa magnânima que é o seu Manuel Jacinto. O meu muito obrigado, o meu agradecimento de coração.